Que bom que vocês estão chegando. Então eu queria aproveitar esse espaço para começar a conversar com vocês. Vou tirar 2 minutinhos aqui, depois a gente vai explicar melhor como isso vai funcionar, talvez a gente faça um vídeo. Mas quero dizer para vocês que a partir de agora a gente vai fazer as lives a cada 15 dias, ou seja, nas primeiras e nas terceiras terças-feiras do mês, porque nós vamos retomar alguns atendimentos no Luz da Vida, que vão ser feitos de forma virtual, mas a gente vai fazer o atendimento que é o encaminhamento, quando a gente recebe fichas. Então a partir de agora estaremos recebendo fichas novas para os atendimentos, por e-mail, no dia correto, então na última terça-feira do mês. Depois eu vou dizer direitinho o horário que vocês vão mandar essas fichas, e a gente vai combinar de vocês entrarem com a gente em alguma sala virtual, alguma coisa assim, para a gente poder conversar com vocês, passar as explicações. Vamos fazer o acompanhamento também, que sempre acontece na segunda terça-feira do mês. Então, em vez de fazer lá no Luz da Vida, estaremos fazendo também online com vocês, para que vocês possam, então, estar recebendo esse atendimento. Quem ainda não está em atendimento e pretende começar, então, essa é uma informação que nós queríamos trazer para vocês. Depois, vamos passar isso com mais calma, com mais detalhes, para que vocês possam entender como as coisas vão funcionar e todas as informações que são necessárias para que isso aconteça. Então vamos ao nosso assunto hoje, falando então sobre o suicídio. Esse assunto, me perguntaram, nossa, você vai falar de suicídio, é um assunto tão pesado? Na verdade, a ideia de trazer esse assunto para vocês não é mostrar o lado pesado e nem trazer nada pesado. A ideia de nós falarmos sobre isso é porque, por tudo isso que está acontecendo, estão acontecendo muitos suicídios, né, a nível mundial. Talvez isso não esteja sendo falado, mas está acontecendo um número muito grande de suicídios, e eu queria explicar para vocês o processo do suicídio, o que acontece. Então, assim, quando a gente fala, a pessoa suicidou, que coragem para fazer isso, a pessoa não precisa coragem para cometer o suicídio, para tirar a sua própria vida. Ela, na verdade, precisa estar num estado muito grande de desespero, e ela acaba, então, por tirar a sua vida. Talvez achando que os seus problemas, o seu desespero, né, vai passar, mas isso realmente não acontece. Quando uma pessoa tira a sua própria vida, ela passa por um processo muito doloroso, a sua situação se agrava bastante. Por quê? Porque todos nós, quando encarnamos, a gente traz então uma carga vital. Para vocês entenderem, eu vou explicar. Isso significa como se nós tivéssemos uma pilha, né? Uma bateria, que tem, por exemplo, 70, 80 anos. Se a gente encerra a nossa vida antes disso, de uma forma forçosa, o que acontece? A gente ainda tem essa energia vital para viver, mas a gente não tem mais a vida física. Então o espírito passa por muito sofrimento, até porque a vida não acaba ali. Então ele tira a vida do corpo físico, mas o espírito continua existindo. O que eu queria falar para vocês é não entrar no julgamento, o porquê. Quando é com um familiar, a gente entra muito nisso, o porquê que ele fez isso, qual a razão, né? Ou entra na revolta, não consegue perdoar aquilo. Então vamos entender que aquele espírito está num ato de muito desespero, ele precisa de muita oração e muito auxílio. Então procurem perdoar
o perdão auxilia muito esse espírito a alavancar de novo a sua caminhada, porque quando ele se encontra nesse estado, o que acontece? Esse espírito, esse irmão, ele fica revivendo aquilo depois do ato, ele fica revivendo aquilo inúmeras vezes, repetidas e repetidas vezes, aquela mesma cena. O que acontece? É como um disco riscado. Então ele não consegue se livrar daquele momento. Ele precisa de muita ajuda, precisa ser realmente encaminhado. E o que eu quero falar com vocês é que existe sim equipes de socorros, de socorro espiritual, então equipes para socorrer esses irmãos que trabalham de uma forma incrível, com muita amorosidade, porque precisam ser irmãos muito comprometidos com esse trabalho, irmãos de uma energia, uma vibração muito elevada, de uma energia muito especial, que carregam um amor incondicional, que não julgam, para poder socorrer esses irmãos. Então, é através da nossa oração, da oração dos familiares, esses espíritos conseguem receber um auxílio maior dessas equipes que vão socorrer. Então, quando começa esse trabalho, esse espírito começa um trabalho realmente do beabá. Ele vai, é como se estivesse renascendo. Então, esse espírito começa a remontar a sua história, porque ele tem uma história que tem outras tantas existências, e ele começa então a entender o seu processo, a trabalhar em cima daquilo, para que ele possa ir se preparando lentamente para uma nova reencarnação. Esse processo de refazimento dos seus corpos energéticos, que muitas vezes se destroem com esse ato, que é no físico, mas, como eu disse para vocês, tem uma carga energética, emocional, corpos mentais, né, ali trabalhando junto. Então, tudo isso é afetado, toda a estrutura espiritual desse irmão é afetada. Então, o que acontece? Ele leva séculos, muitas vezes, para se recompor e para se preparar para uma nova encarnação. Então, o auxílio desses irmãos de socorro que estão ali trabalhando energeticamente, jogando fluidos para esse irmão, para que ele receba as melhores energias de amorosidade, de refazimento, de cura do seu espírito, para que ele possa então ir se preparando para uma nova reencarnação. Isso pode acontecer de levar 100 anos, 200 anos, nós conhecemos casos de 400 anos, para que esse espírito possa então estar preparado para retomar uma nova existência. O que eu queria então que vocês entendessem era isso, que esses espíritos precisam de muita ajuda. Esse é um momento em que nós estamos vivendo momentos críticos. Então, se você se sentir com uma tendência ou uma vontade de tirar a sua própria vida, pense bem, porque nós não estamos aqui para nos desfazermos desta vida, mas para entendermos e aprendermos com os nossos desafios. Peça ajuda médica, psiquiátrica, psicológica, peça uma ajuda terapêutica, peça uma ajuda espiritual. Com certeza, quando um irmão está pensando em tirar a sua própria vida, existem muitos irmãos invisíveis aos nossos olhos que estão ali trabalhando e falando ali no ouvido, incentivando para que aquilo aconteça. Então também precisa de muita ajuda espiritual. Que vocês então possam estar pensando sobre isso. Espero poder ter esclarecido um pouquinho sobre esse assunto, que é um assunto bastante profundo. É pesado, mas é importante que seja entendido, até para nós, enquanto familiares, enquanto amigos, estendermos a nossa mão para um irmão que a gente percebe que está entrando num estado depressivo, que está entrando num estado que a gente vê que vai levar
há uma situação delicada, então que a gente possa estender a nossa mão, que a gente possa dizer, olha, procure uma ajuda terapêutica, procure um médico, procure um centro espírita, peça um atendimento, que a gente possa também, quando já acontecido, né, quando já feito este ato de tirar a vida, que a gente possa não sentir raiva, não sentir rancor, que saibamos perdoar e que possamos orar para que esse irmão seja acolhido e que ele possa então se refazer e iniciar a sua caminhada de uma forma diferente, de uma forma mais feliz, que ele possa ter mais compreensão da sua existência como um todo e de tudo aquilo que ele plantou, de tudo aquilo que ele colheu e ter força para seguir adiante. Eu queria fazer com vocês um pequeno exercício, então, para que a gente possa, na verdade, auxiliar esses irmãos, então vamos aproveitar aqui esse momento de união, vamos aproveitar esse momento de oração para estendermos então luz e levar uma boa energia para esses irmãos das equipes de socorro, para que eles possam acolher muitos irmãozinhos necessitados. Então vamos lá, vou pedir que vocês fechem os olhos. E pedimos que a bênção de Deus se derrame sobre cada um de nós, reunidos aqui na noite de hoje, para que nós, elevando os nossos pensamentos, abrindo os nossos corações para a energia de Deus e nos conectando com o Deus que habita em nós, que nós possamos visualizar uma grande esfera de energia, de luz, como se fosse na sua frente uma grande bolha de cristal, de energia de muita luz. E que nós possamos então mentalizar, preenchendo essa esfera, as melhores energias, para que as equipes de socorro possam auxiliar com aquilo que nós estamos emanando a esses irmãos. Então, energias de luz, de bênçãos, de cura, de amor, de paz, de equilíbrio, de refazimento energético, energias de recuperação, energias de alegria, de amor intenso, enfim, as melhores energias que vocês possam liberar. Que vocês mentalizem essas energias preenchendo essa grande esfera de cristal. E então, agora, com essas energias somadas de todos nós que estamos aqui nessa reunião virtual, que nós possamos mentalizar que isso está sendo entregue para os irmãos de socorro, para que eles possam então utilizar essas energias naqueles irmãozinhos que precisam dessas energias que nós somamos com a nossa amorosidade, com as nossas melhores intenções de auxílio. Que esses irmãos então possam manipular essas energias de acordo com a necessidade de cada um que necessita. Então agora eu peço que você se volte para si mesmo. O nosso pedido, o nosso auxílio e a nossa vontade de ajudar
já foi enviada e já foi com certeza muito bem recebida. Então agora que você se volte para si, que você mergulhe dentro de você e encontre aquele sentimento de medo, de dúvida, alguma angústia, alguma inquietação, alguma ansiedade. E que essa luz de Deus possa penetrar no mais profundo de você. Que essa luz de Deus possa penetrar no seu íntimo e iluminar, para que você possa enxergar com olhos de amor para as suas dores, para os seus medos, para as suas angústias, para os seus anseios. Que a luz que te ilumina agora possa clarear a sua visão, para que você possa entender que o amor é o único caminho, que a tua força interna é o que te faz crescer e que não existe nenhum desafio intransponível, que nós estamos aqui para superar as nossas dificuldades e que nós temos toda a força que nós precisamos. Então, jamais se desespere. Confie na vida, confie em Deus, confie em si mesmo. E que a luz de Deus possa nos abençoar a todos. Que hoje e todos os dias nós possamos perdoar, nós possamos amar incondicionalmente e entender que cada um tem o seu processo. Nos cabe orar, emanar as melhores energias e jamais julgar um irmão. Que possamos ser abençoados e que a nossa luz esteja sempre se expandindo, iluminando um irmão que sofre, que possamos sempre nos ajudar e nos acolher uns aos outros. Eu desejo que vocês fiquem em paz e assim nós encerramos o nosso trabalho, o nosso encontro. Espero de alguma forma ter auxiliado, ter esclarecido alguma coisa, ter ajudado algum familiar que sofre e com certeza todos nós ajudamos na noite de hoje também esses irmãos que estavam precisando, com as boas energias que nós juntos emanamos. A semana que vem, então, nós não nos encontramos e aos poucos nós vamos então passar as informações para vocês e vamos fazendo os atendimentos, retomando os atendimentos de vocês para que possam então receber o auxílio que precisam, mas de qualquer forma estamos todos conectados e vamos nos encontrando aqui sempre que for possível. Um beijo em todos, boa noite, fiquem com Deus.